Olá pessoal, vamos resolver mais um exercício. Esse envolve um pouquinho mais de análise, né? Mas não deixa de ser tranquilo também. Vamos lá? Considere a seguinte operação financeira. Um banco empresta ao seu cliente 10 mil a uma taxa de juros de 2% ao mês. No primeiro mês, o cliente paga somente o valor dos juros, mas não quita sua dívida. Assim, o banco concede mais um mês para o cliente quitar a dívida à mesma taxa. Ao final do segundo mês, o cliente paga os juros referente àquele mês e quita a dívida. Nesse sentido, podemos afirmar que aí nós temos aqui 5 sentenças, né? Temos aqui 5 sentenças, tá? O valor do juro no primeiro mês e do segundo não serão os mesmos e assim por diante, tá? Até ao final aqui. Vamos deixar para avaliá-las todas de uma vez. Primeiro, vamos representar essa situação em termos de diagrama aqui de caixa, certo? Então vamos lá. Olha só o que está acontecendo, né? Antes de mais nada, né, vamos considerar aqui apenas a visão do devedor, ok? Apenas do devedor. Então vamos lá. Vamos colocar aqui a linha do tempo, certo? O que está acontecendo? Acontecendo o seguinte: na data zero, esse devedor, né, pega emprestado um valor de 10 mil. E podemos representar, do seu ponto de vista, né, setinha para cima. Por quê? Porque 10 mil é a entrada de caixa. Ele pegou 10 mil, certo? Para pagar posteriormente, né? Aí sim vai ser a saída de caixa. Os juros mais os encargos necessários. Né? Nesse caso aqui a gente está falando só de juros por enquanto. Beleza, então vamos lá. No primeiro mês, ele deveria ter pago esse valor de 10 mil, mas não pagou. Pagou só juros, foi o que o enunciado nos falou. Se ele pagou só juros, então é uma saída de caixa. Saída de caixa. Pagou juros de quanto? Ora, se a gente tem que a taxa aplicada é 0,02, né, os juros vai ser o quê? Vai ser o valor do capital vezes essa taxa. E aqui a gente já sabe aqui, né, dá para fazer até de cabeça, é claro, o valor de 200, né? 2% de 10 mil é 200 naquele mês, né? Então o valor de 200, beleza. Ele não amortizou o capital ainda, ele não amortizou o valor que deveria, tá? Porque chegou aqui, de repente ele não teve condições de pagar, o banco concedeu mais um mês para ele pagar. Então chegou aqui, né, aqui no caso é a data 1, um mês, chegou aqui na data 2, 2 meses, ele poderia não pagar também nada, ou pagar só os juros, por exemplo, e continuar devendo, mas não. No enunciado aqui nós falamos que chegou no final dos 2 meses, ele pagou os juros de 200 e amortizou sua dívida, certo? Então, saiu de caixa quanto desse devedor? 200 dos juros mais 10 mil da amortização das dívidas. 10 e 200. Por que o juro que ele paga aqui é o mesmo que ele paga aqui? Ora, vamos pensar o seguinte: o juros não é o aluguel do dinheiro, é o custo do dinheiro. Quanto que chegou aqui no final da data 1, ele tinha pegado emprestado? 10 mil, certo? Aí chegou aqui, eu vou pagar esse aluguel desse dinheiro aqui, certo? Ele pagou referente a esse período aqui. Então ele conseguiu, vou colocar e achurar aqui tudo de azul agora para a gente não confundir. Então chegou aqui no final da data 1, ele pagou, ele quitou a dívida que ele tinha do aluguel, do dinheiro, certo? E aí beleza, só que ele não pagou tudo, né? Ele não pagou o principal, ele continuou com o dinheiro alugado, certo? Quanto que ele tinha de dinheiro alugado? 10 mil. Aí passou mais um período. E aí, você vai pagar? Vou pagar. Beleza, mas você tem que pagar o aluguel referente a esse mês aqui. Quanto que é? 200. Então, ele pagou o aluguel referente a esse mês e ainda pagou a dívida total de 10 mil. Então, por isso que saiu de caixa aqui 10 e 200 do valor, né, do seu caixa, do valor total da dívida, né, que é os juros mais o capital que ele tomou emprestado. Então, vamos avaliar, né, com as informações que nós já temos, essa situação aqui. Vamos lá.
valor dos juros, né, do primeiro mês e do segundo mês, vou mudar aqui a cor, não serão os mesmos valores. Errado, né? Isso aqui está errado. Por quê? Porque nós calculamos aqui e vimos que os juros calculados no primeiro mês aqui é 200 e o do segundo mês também é 200. Certo? Porque ele quitou o aluguel dele no primeiro período. Então, ele não acumulou a dívida para o outro período. Ele quitou aqui. Certo? Então, vamos lá. O valor do juro no primeiro mês é de 200 e do segundo mês é de 400. Não, né? Então, a mesma situação acima, né? Então, é 200, 200, não 200 e 400. Ao final, o cliente pagará um total de 600 de juros. Não, né? 200 mais 200 é 400, não é 600, certo? Então, vamos lá. Nessa situação, se na data zero o banco tivesse pactuado com o cliente para pagamento da dívida ao final de 2 meses, com a taxa de juros de 4% ao bimestre, o custo para o cliente e o ganho do banco seriam os mesmos. Ora, a gente vai ver que parece que está correto. Por quê? Porque essa situação ocorreu porque chegou no final do primeiro mês, o cliente não conseguiu pagar e levou mais um mês. Mas se desde o começo tivesse combinado desse jeito aqui, ó, por exemplo, né, combinado de pegar emprestado 10, certo? No caso do ponto de vista ainda do devedor, né? E ao final do período pago, por exemplo, 10.400, 0, 1. Só que esse 1 aqui, o N aqui que a gente está falando é o bimestre, certo? É o bimestre. Daria no mesmo. Por que daria no mesmo? Ó, se a gente fosse calcular a taxa aqui, ó, se a gente fosse calcular, no caso, né, a gente pode calcular a taxa de várias formas, mas se a gente fosse calcular a taxa aqui, né, ou fazer o contrário, a partir da taxa calcular o que se pagaria de juros também, não tem importância. Aqui, como os cálculos são bem redondos, a gente fez quase que automático, né? Mas vamos supor que a gente não saberia esse valor aqui, né? A gente faz de conta que eu não saberia. Quanto que seria os juros nessa situação? Ora, juros é o quê? Na verdade, né? Pode ser ao contrário também, né? A partir da fórmula da taxa, mas juros nada mais é do que o valor de I que multiplica C. Juros nesse caso aqui vai ser quanto? Qual que é a taxa? 0,04 que multiplica 10.000, que é o capital inicial. É 400. Então, ao final, ele vai devolver quanto? O montante. Ora, o montante é igual a C mais J. Então, vai ser quanto? Vai ser 10 mais 400. Isso aqui é caso que alguém quisesse resolver a fórmula. Então, eu sei que no final eu devolveria 10.400. Ora, a diferença daqui para cá foi quanto, gente? 400, que é os juros. Que é justamente a situação aqui, ó. 200 mais 200, 400. Então, essa sentença aqui também está correta, né? Também não, né? Ela é correta. As outras são incorretas. E no caso da última, né? Se for só uma sentença correta, a gente já achou a nossa, né? Mas no caso da última a gente fala o seguinte: se o banco tivesse pactuado com o cliente em emprestar 10.000 para o pagamento em 2 meses, a uma taxa de juros de 4% ao bimestre, os desembolsos, aqui eu estou falando de desembolsos, de fluxo de caixa, foram esses fluxos que nós desenvolvemos aqui, né? Os desembolsos, entradas e saídas de caixa seriam os mesmos da situação que efetivamente ocorreu. Não, né? Então, a situação que efetivamente ocorreu, vamos colocar aqui, vamos achurar aqui. A situação que efetivamente ocorreu foi essa aqui, né? Qual que foi a situação que efetivamente ocorreu? Setinha para cima, setinha para baixo e depois setinha grande para baixo, certo? E se eu tivesse combinado, né, num primeiro momento já pagar tudo depois de 2 meses, no caso seria setinha para cima entrou e depois de 2 meses, setinha para baixo. Então, isso aqui, esse diagrama aqui, esse desembolso aqui, não é o mesmo, viu? Não é o mesmo desembolso desse aqui. São coisas diferentes. Os desembolsos são diferentes. Então, essa aqui, né, essa sentença aqui, está incorreta também. A única que está correta
é a 4 aqui no caso da minha ordem, né? Na ordem de vocês poderia ser diferente. Ok, pessoal? Então, terminamos mais um exercício.